Quer saber se esse cara está te enrolando? Você tem dúvidas se ele realmente gosta de você? Ou se ele apenas quer a sua companhia nos momentos que sejam mais convenientes para ele? Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. O primeiro sinal que demonstra que ele está apenas te enrolando, que ele não te enxerga como alguém para construir uma vida ao lado dele, é que ele tem o hábito de te convidar sempre de última hora. E isso não é a exceção, é a regra. Sabe, quando ele não se programa para sair com você, te chama para sair de última hora, ou faz convites até meio preguiçosos. Olha, vem aqui na minha casa, olha, eu vou aí na sua casa. Mas nunca te chama, por exemplo, para algo mais organizado, como um jantar, como um passeio diferente. É óbvio que você precisa observar o seu contexto, observar qual é a situação atual do relacionamento de vocês, mas presta atenção. Quando um homem sempre fica fazendo convites de última hora, quando ele não se programa para sair com você, ou quando de última hora ele muda totalmente o planejamento sem ter uma justificativa que realmente seja plausível, isso é um grande sinal de que ele não está tão interessado assim em você. Um sinal que ele está simplesmente te enrolando. Pode acontecer do cara ele estar numa situação financeira difícil? Pode. Mas será que esse cara ele não tem condições de, por exemplo, te levar num parque ou numa praça? Tem que ser sempre na casa dele? Ou tem que ser sempre você indo até ele? Para pensar de fato. Porque uma coisa é estar passando por desafios financeiros, está com uma certa dificuldade naquele momento. Outra coisa é a pessoa não se dedicar nem um mínimo para ter você na vida dela. É a pessoa sempre estar esperando de você, sempre querendo que você se doe mais, sempre querendo que você faça mais. É a pessoa não te dar atenção, não ser uma pessoa presente e chegar aos 45 do segundo tempo querendo que você se arrume toda para encontrar. E isso é mais comum do que parece, muitas mulheres acabam se submetendo a isso. E é claro, esse não é o único fator, mas esse é um dos fatores de muitas vezes as mulheres não serem valorizadas. Como eu disse, não é o único, mas é um dos fatores. Porque muitas vezes ela não está se valorizando, ela não está se respeitando, ela não está entendendo que o tempo dela também é precioso. Que os projetos dela, que os sonhos que ela tem também são preciosos. Já pensou você com tudo programado, com algo realmente sério para fazer, aí o cara liga e você deixa para fazer depois e vai lá encontrar ele? E até isso é um aspecto importante para se falar. O cara que ele tá te vendo com bons olhos, o cara que ele tá realmente querendo seu bem, interessado em você, investindo em você, ele vai entender os seus projetos também. Ele vai entender aquilo que é importante para você e ele vai te incentivar. Ele não vai ser a pessoa que vai te atrapalhar rumo àquilo que você está começando a construir ou rumo àquilo que você já está construindo. Ele vai ser o cara que vai te fortalecer, que vai te incentivar, assim como você vai fazer o mesmo com ele. Mas se esse cara ele tem sido um atraso na sua vida, é um grande sinal que ele está te enrolando e você está, mesmo que de forma inconsciente, se permitindo estar nesse lugar. Mas observa sempre, eu estou falando aqui do cara que faz isso com frequência. Eu não estou te falando do cara que ele é presente, que ele é atencioso com você, que ele não deixa você ter dúvidas, que gosta de você. Eu estou falando aqui do cara que sempre chega de última hora. E não do cara que vai te fazer uma surpresa de última hora, mas que ele entende que é preciso se programar com você, que ele entende que você tem os seus horários, que isso não é frequente, que não é exclusivamente só dessa forma que ele faz. Isso ficou claro, né? Para não ficar confusão no sentido de que o cara pode sim fazer uma surpresa, é muito legal, isso é muito bom, mas que existe uma diferença entre fazer uma surpresa e fazer um convite preguiçoso e ficar te chamando para sair de última hora sempre. Observa também a frequência com a qual esses encontros acontecem, porque isso é muito importante. E óbvio, como eu sempre digo, você vai observar o seu contexto, você vai pensar, você vai refletir. Uma das coisas que eu vejo muito hoje nas redes sociais é que a gente facilmente pode ser influenciado, mas a gente precisa parar, pensar e analisar se aquilo dali faz sentido, se aquilo dali
está condizente com a nossa realidade, com aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Então você tem que observar o tempo que você tem disponível e o tempo que a outra pessoa tem disponível. Óbvio que em alguns momentos vocês vão ter tempo um para o outro, mas é importante também que você observe o quanto esse cara trabalha, o quanto esse cara se dedica na própria vida dele. E o quanto você também deveria estar fazendo isso na sua própria vida. Porque o relacionamento é um dos pilares que existem na nossa vida, mas não é o único. É importante que a gente se dedique à nossa própria vida também. 2, ele não te inclui na vida dele de forma gradual. Se esse cara ele não está te incluindo na vida dele de forma gradual, isso é um grande sinal de que ele está apenas te enrolando. Por incrível que pareça, tem pessoas que passam meses e meses esperando serem pedidas em namoro. Teve um caso que eu vi recente da moça 9 anos esperando, querendo fazer o ficante se apaixonar por ela. E talvez você pense, ah não, mas comigo isso nunca aconteceu. Nossa, nunca aconteceria isso. 9 anos é muito tempo, Mas às vezes você passa 3 meses, o cara tá ali só te enrolando, o relacionamento não tá avançando e você continua ali. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. A diferença entre alguns meses e alguns anos é apenas o tempo da sua vida que você perdeu. Mas de toda forma você perdeu tempo. Embora eu costume ter a visão que tudo é aprendizado, existem coisas que a gente já era para ter aprendido e às vezes ainda não aprendeu. E pode ser que esse seja o seu caso ou não em uma situação com esse cara. Será que você não está vivendo ciclos repetitivos? Será que você não já viveu isso antes? E está vivendo novamente? Então a tudo isso você precisa estar atenta. Porque às vezes você está repetindo um padrão. Sabe aquilo? Termina um relacionamento, 2 meses depois já está em outro relacionamento, entra num relacionamento, acha que agora é a pessoa, aí com o passar do tempo começa a perceber que aquela pessoa é praticamente uma cópia da outra pessoa que você se relacionou. Isso porque você não trabalhou suas próprias questões internas. Porque você está, mesmo que não de forma consciente, ignorando vários sinais. Porque os sinais, eles estão presentes. E às vezes os sinais não é outra pessoa estar mais distante e você entregando demais. Às vezes a outra pessoa entregar em excesso já assim, logo de início, de cara. Isso também é algo que precisa ser analisado. Sabe? Por que essa carência toda? Por que essa necessidade toda de se entregar tão rapidamente? E eu não estou falando aqui das pessoas que vão gradualmente, de uma forma saudável, se conhecendo, sem fazer joguinhos. Eu estou falando aqui de pessoas que estão desesperadas para estarem dentro de um relacionamento. Querem estar em um relacionamento a qualquer custo. Da mesma forma que existem mulheres, existem homens assim. Não conseguem ficar sem estar dentro de um relacionamento. E isso é tão prejudicial não só para a pessoa, mas para a pessoa com quem ela vai se relacionar também. Então observa se esse cara está te incluindo na vida dele de uma forma gradual. Ou se já está um tempo aí, vocês se conhecendo, conversando, mas parece que as coisas não vão evoluindo, parece que as coisas estão estagnadas ou que até deram uma esfriada. 3. Ele se distancia e se aproxima sem motivos. Você já passou por isso? Do cara tá conversando com você, tá tudo bem, e de repente ele se afasta. Aí de repente ele aparece de novo. Passa uma semana, passa uns 3, 4 dias, ele reaparece. Isso é um péssimo sinal. Porque o cara, quando ele está interessado, ele vai ser constante. Ele não vai ficar fazendo joguinhos emocionais com você. E às vezes o cara ele não está nem necessariamente fazendo joguinhos emocionais, ele só não está tão interessado mesmo. E às vezes ele vai curtir tudo que você posta, ele vai visualizar tudo que você posta, mas ele não vai estar presente. Ele vai estar apenas ali alimentando um sentimento que você tem por ele, que ele sabe que você tem. Então, assim, esse movimento de afasta e aproxima, sem ter motivo nenhum, sem ter justificativa nenhuma, não faz o menor sentido e é algo que você precisa estar atenta. Eu acredito que eu até falei algo parecido que eu vou dizer agora em outro vídeo. Se a pessoa não tem 10, 30 segundos para te dizer um oi, tudo bem, como você tá? Será que de fato essa pessoa está interessada em você? Ou será que essa pessoa ela te vê como uma conveniência, como alguém que sempre está ali, disponível? Às vezes as pessoas elas não gostam da gente, elas gostam da facilidade com a qual elas nos têm na vida delas. Da facilidade com a qual a gente sempre está ali
disposto ou disposta a fazer dar certo, a fazer as coisas funcionarem. Dá disponibilidade em qualquer oi sumida, saudades a pessoa ir lá e responder: oi, tudo bem, como você está? Pera, se a pessoa ela não está sendo constante na sua vida, se esse relacionamento ou esse envolvimento ele não está indo para frente, faz sentido você manter uma pessoa assim na sua vida? Será que essa pessoa está te ajudando a crescer ou ela está atrapalhando o seu crescimento? O seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional, a sua expansão da sua consciência? Então, todos esses são aspectos que você precisa observar. Porque às vezes, quando a gente está com uma baixa autoestima, quando a gente tem o nosso senso de merecimento muito baixinho, quando a gente não se sente merecedora das coisas boas, de um bom relacionamento, a gente pode se submeter a situações que lá na frente a gente pode olhar para trás e ver: nossa, como eu me submeti a esse tipo de situação? Como é que eu fiquei tanto tempo em um relacionamento do qual eu não era valorizada? Do qual só eu estava me entregando e outra pessoa estava apenas jogando migalhas ao chão. Então se valorize, se respeite, goste de você, perceba o seu valor. Perceba que você está ou não dentro de um relacionamento não define o seu valor. Não define se você é uma pessoa boa ou não para se relacionar. Vamos recapitular. Primeiro sinal que esse cara está te enrolando: ele sempre te convida para sair de última hora. E ele não tem encontros frequentes com você. 2, ele não está te incluindo na vida dele. As coisas entre vocês não estão se desenvolvendo. Parece que estagnaram ou até mesmo que a relação esfriou. 3, ele se afasta e se aproxima sem qualquer motivo e volta como se nada tivesse acontecido. Inclusive, é muito importante você estar atenta a esse tipo de comportamento, porque esse é o tipo de comportamento que costuma levar à dependência emocional. Esse afastamento e essa aproximação. Sabe esses relacionamentos onde está tudo bem, aí de repente vira aquele caos, aí de repente fica tudo bem de novo, de repente vem aquele caos. Isso é terrível para a nossa saúde emocional. Esses relacionamentos que hora termina, hora volta, hora termina, hora volta. Isso é péssimo. Inclusive, isso vai minando a confiança do casal, caso isso seja um relacionamento que já estava estabelecido. Mas se você está apenas conhecendo, é alguém que nunca te levou tão a sério assim, alguém que nunca pediu você em namoro, por exemplo, ou até te pediu, mas não se comporta como um namorado, fica atenta. E se você precisar da minha ajuda profissional como terapeuta especialista em relacionamentos, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!